fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Bom dia a todos, bom domingo a todos. Espero que todos tenham tido a oportunidade de ver, ouvir esse vídeo que passamos agora há pouquinho, muito bacana. E começando mais um dos nossos estudos aqui no Sunrise, nesse domingo. E hoje nós vamos ter a Silvia trazendo um tema muito bonito para todos nós, amor à natureza. E sem mais delongas, vamos pedir para a nossa querida Maria Helena para que ela faça a nossa prece de abertura para facilitar a nossa sintonia com os amigos espirituais. Maria Helena, você pode iniciar a prece? Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Um feliz domingo, de muita luz, de muito sol para todos nós, né? São Francisco de Assis maravilhoso. Vou, assim, começar com uma breve leitura do livro Caminhos da Sabedoria, de Biratã Rosa, que diz assim: ilumine-se, seja você também um espírito de luz. Luz é sabedoria, luz é amor. Há uma luz que alumia toda criatura que vem a este mundo. Isso foi dito pelo evangelista João. Há uma luz em você, ainda pequenina, uma luzinha bruxuleante que ameaça se apagar ao sopro da menor contrariedade. Não deixe que ela se apague. Com sabedoria, que é a arte de bem viver, expevite essa chama. Faça que ela cresça em seu coração e se extravase de você em direção da humanidade inteira. Essa luz é o amor, que cobre multidão de pecados e move o sol e as mais estrelas. E assim, harmonizados por este vídeo maravilhoso, por estas palavras da leitura, vamos elevando os nossos pensamentos, nossos corações a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado irmão, mentores do Sunrise, todos os nossos mentores pessoais, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa do nosso encontro dominical
envolvendo carinhosamente a nossa amiga Silvia, que vai facilitar o estudo público de hoje sobre um assunto tão interessante, que é o amor à natureza. Com muito carinho, muito amor, Senhor, que tenhamos olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que estejamos em plena sintonia de amor e paz para este estudo de hoje. Com muito carinho e respeito, pedimos permissão para iniciá-lo, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Maria Helena. Então é com você, esposa. Bom dia a todos. Bom dia. Que nós possamos, então, nesse momento de estudo, estarmos sintonizados com a espiritualidade maior, que esse estudo seja uma representação daquilo que nós aprendemos através da codificação, através de estudos ambientais, e que, acima de tudo, seja um estudo realmente de amor, pois é o amor à natureza que nos faz estarmos em conexão com Deus, nosso Criador. E eu vou pedir para que vocês, olhando para essa tela, né, que é uma parte aí de uma representação, uma parte da representação do nosso universo, que vocês ouçam aqui, eu vou estar trazendo a fala de André Trigueiro, que trabalha muito nessa causa ambientalista. E ele também, como espírita, ele une a ecologia e o espiritismo. Então, espiritismo e ecologia surgiram no mesmo período histórico, em países fronteiriços, França e Alemanha. A partir do trabalho meticuloso de dois homens da ciência que provavelmente não se conheceram, mas que tinham, pelo menos fisicamente, né? Mas que tinham algumas afinidades importantes. Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, e Ernest Haeckel simpatizavam com o evolucionismo de Darwin, e por essas e outras razões não eram vistos com simpatia pela Igreja Católica, que defendia o criacionismo como a base fundamental do conhecimento. Mais que isso, tanto o espiritismo quanto a ecologia oferecem preciosas ferramentas de percepção de uma realidade sistêmica que nos revela um universo interligado, interdependente, onde todos os seus elementos constitutivos interagem o tempo inteiro. É curioso constatar que alguns textos referenciais da doutrina espírita poderiam ser confundidos com verdadeiros postulados ecológicos. Como, por exemplo, na Gênese, de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. É um conceito apresentado na Gênese tão afinado com os princípios ecológicos quanto o que diz que tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. Espíritas e ecologistas também denunciam um senso de urgência em relação ao que precisamos realizar sem demora em favor da vida. Enquanto os ecologistas alertam para os riscos de um esgotamento da capacidade do planeta prover à humanidade das atuais demandas insustentáveis de matéria-prima e energia, os espíritas recomendam que aproveitemos ao máximo a atual encarnação, para ajustarmos a nossa vibração à vibração do planeta, que ascende na escala dos mundos. Ou seja, fazer as escolhas erradas agora pode nos custar o impedimento de seguir reencarnando na Terra, já que para o novo mundo de regeneração só virão aqueles com vibração compatível, mais elevados ética e moralmente. Espíritas e ecologistas alertam para os riscos da poluição nos dois planos da vida,
Enquanto os ecologistas denunciam os impactos causados pela poluição do ar, das águas, da terra, os espíritas desdobram esse olhar para o campo sutil e revelam a importância de mantermos bons pensamentos e sentimentos para que a nossa psicosfera, que é o campo eletromagnético que nos envolve, que reflete nossa realidade evolutiva, padrão psíquico, emoções e estado físico, seja mais saudável possível. Sanear a mente e o coração tem efeitos diretos e positivos sobre a nossa psicosfera. E a qualidade da vibração do planeta que nos acolhe, espíritas e ecologistas denunciam com veemência as mazelas do consumismo. Inúmeros relatórios produzidos pela ONU, organizações prestigiadas como a World Watch Institute, universidades e instituições de pesquisa espalhadas pelo mundo demonstram que o consumo exagerado, perdulário e compulsivo de aproximadamente 20% da população mundial tem agravado progressivamente o cenário de destruição do meio ambiente. Estima-se que hoje a humanidade esteja demandando em recursos naturais não renováveis a cada ano 30% a mais do que o planeta seja capaz de suportar. Se o consumo favorece a vida, o consumismo degrada, depreda e destrói em uma velocidade impressionante os recursos naturais não renováveis. Publicado em 1857, o Livro dos Espíritos, base da codificação, reserva um capítulo inteiro para a chamada Lei de Conservação, no qual a espiritualidade maior explica a diferença entre o que seja necessário e supérfluo, e deixa bastante claro que a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário o homem soubesse contentar-se. Isso está lá na pergunta 705. O enorme apego à matéria, característico dos habitantes dos mundos primitivos, expresso nos valores dominantes da sociedade de consumo dos dias de hoje, revela o risco de desperdiçarmos tempo e energia preciosos com aquilo que é perecível, efêmero e descartável. São realmente muitas as afinidades entre a doutrina espírita e as ciências ecológicas. Abrir espaço para pesquisas nessa direção significa oxigenar o debate em favor da vida, em um momento estratégico para a nossa espécie. Vivemos hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade e somos diretamente responsáveis por essa situação. O uso soberano do nosso livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Hoje, testemunhamos o risco do colapso do ecocídio que torna o planeta cada vez mais hostil à nossa presença. A boa notícia é que dispomos de todos os meios necessários para reverter essa situação e transformar positivamente essa realidade. Quem procura melhorar-se ética e moralmente, e o Espiritismo elege como uma de suas prioridades a reforma íntima, deve agir em favor da vida, da harmonia e do equilíbrio. Ser sustentável é cuidar de si, dos outros e de nossa casa planetária. Mas que façamos isso já. Isso está no livro de André Trigueiro. Nós vamos colocar todas essas referências, vai estar no final da nossa apresentação para aqueles que quiserem aprofundar mais nesse tema. Esperamos realmente que todos tenham essa vontade. Eu sei que muitos já têm essa causa do meio ambiente, das questões naturais, e a nossa finalidade aqui hoje não é fazer críticas, né? Porque se a gente tiver que fazer crítica, o primeiro a ser criticado somos nós mesmos, porque a gente pode, de repente, conseguir fazer alguma coisa para evitar o desgaste do planeta, mas tem outra coisa que a gente não faz. Então, todos nós que aqui estamos precisamos evoluir nesse sentido. Então, esse estudo é para todos nós, né? E quando o Antúlio me passou esse tema, eu falei assim, nossa, que
presente, né? A gente poder falar um pouquinho sobre o amor à natureza. E eu escolhi essa frase do nosso querido espírito Antônio de Aquino. Ele é muito conhecido no Rio de Janeiro pelas obras sociais, pelo trabalho que ele faz, como espírito de muito amor. E ele sempre falava que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Então, que a gente consiga entrar nesse amor divino e que sejamos inspirados para essa causa em relação à natureza. E aí nós vamos entender o que seria a natureza, né? Então, nós vamos lá na codificação, no Livro dos Espíritos, questão 614, que nos diz: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus é uma lei que não muda com o passar dos anos. Ela foi criada e ela não muda. Na sua essência, não existe mudanças. Ela permanece. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha que interessante. Nós todos queremos ser felizes. Então, a forma de nós sermos felizes é seguirmos as leis de Deus. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se por algum motivo hoje nós estamos passando por provações em relação ao nosso planeta, ou por provações pessoais, foi devido às nossas escolhas. Mas a certeza que nós temos é que nós estamos evoluindo, que nosso planeta está evoluindo. Então, que nós aqui busquemos essas informações, porque tem muitas coisas que a gente, às vezes, nós sabemos, mas nós não conhecemos no detalhe. E é esse detalhe que, às vezes, faz com que nós tenhamos realmente reais mudanças. E está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Para aqueles que, de repente, né, alguém chega para a gente e fala, eu não acredito em Deus, né? E se a pessoa nos der a oportunidade, a gente pode citar para elas aonde que eles podem ver Deus. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, quando nós saímos de dentro do espaço físico das nossas residências, onde tudo é material, tirando a nós mesmos, e nós vamos para o jardim da nossa casa, quando nós olhamos para o céu, para o sol, para as plantas, para aquele animal, para um pássaro, quando nós vamos à praia, quando nós vamos aos campos, nós estamos vendo a criação divina. Nós estamos vendo Deus na sua criação. E, acima de tudo, quando nós olhamos a nós mesmos, nós também estamos vendo Deus. E na questão 617 do Livro dos Espíritos, ele diz: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Quer dizer, é somente o procedimento moral que são as leis divinas? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, se nós queremos, né, a gente vem aprendendo em vários estudos, e já aprendemos de outras encarnações também, como nos tornarmos um homem de bem. E muitas vezes a gente pensa assim, não estou matando ninguém nessa encarnação, não estou roubando, eu trabalho, eu luto pela minha família, mas às vezes a gente está se perdendo nesses detalhes do dia a dia e até pela forma que nós somos criados, né? Porque, por exemplo, é muito difícil você chegar para um jovem que, de repente, passou a vida inteira tendo acesso às coisas e não ter tido uma reflexão sobre isso, que ele entenda isso de outra forma. Por isso, a importância, por exemplo, da nossa evangelização, desde que a criança está lá nos seus... Na realidade, a gente começa a evangelização na barriga.
né? Quando a gente está com o bebezinho ali na barriga e a gente está lendo, a gente está aprendendo, ele já está sentindo tudo aquilo. E depois da evangelização de bebezinhos através de músicas, e quando elas podem já, através dos trabalhinhos, das músicas também, uma forma bem lúdica, nós começamos, e está dentro do programa da evangelização infantil, as leis naturais. E quando essa criança ela tem acesso a isso, ela passa a olhar o mundo de uma forma diferente. Ela passa a olhar o mundo com os olhos realmente de Deus. Por quê? Porque ao invés de ela olhar realmente a questão da matéria, ela vai olhar a questão daquilo que ela sente através da criação de Deus. Muitas vezes nós estamos com as nossas energias exauridas e nós falamos, eu preciso andar na praia, eu preciso pisar na grama, eu preciso pisar na terra. Por quê? Porque é dali que nossas energias também são refeitas. Mas Santo Agostinho nos diz, está lá no capítulo 3 do Evangelho, falando sobre a parte dos mundos regeneradores. Mas há nesses mundos, ainda falível, é um homem e o espírito do mal. Não há perdido completamente o seu império. Quando ele se refere aqui ao espírito do mal, ele está falando sobre a questão dos equívocos que nós cometemos, né? Porque, na realidade, através dos nossos estudos, nós sabemos que o que existe na realidade é o bem. O restante, que nós chamamos de mal, é a pura ignorância e nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos através do Evangelho. E aí ele vai mais longe, Agostinho vai mais longe. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, nós espíritas, principalmente, eu digo nós espíritas principalmente porque isso está sendo falado para nós o tempo todo sobre a questão, muitas outras religiões também podem estar falando, mas nós estamos falando muito sobre a questão do que o planeta já está passando para a regeneração. Mas isso não quer dizer que seja rápido. Tudo na natureza é lento. O imediatismo é de nós, homens, né? Que nós esperamos as coisas aconteçam rapidamente. A gente quer evoluir em uma encarnação, a gente quer que as coisas, que o planeta se regenere rapidamente. E não é. O planeta levou milhões de anos a ser criado e também essa questão da regeneração, ela acontece muito lentamente. Mas ela acontece principalmente dependendo daquilo que nós fazemos para que ela aconteça. Então, quando nós estamos aqui pensando que nós vamos querer reencarnar na Terra quando ela já estiver totalmente regenerada, nós só vamos conseguir reencarnar na Terra nessa época se nós estivermos em sintonia com as energias desse planeta, né? Com a sintonia, porque, por exemplo, quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico fica, o nosso perispírito vai conosco, junto ao nosso espírito, e lá, através do nosso perispírito, mostra a sintonia que nós estamos. Então, tudo aquilo que, de certa forma, foi cometido através de equívocos, vai pesar para quando nós somos, vamos dizer, sintonizados com o planeta, porque não é um castigo de Deus, né? As pessoas às vezes falam, não, vai ser castigado. Deus não castiga de ninguém, Deus é puro amor, ele desconhece a questão do castigo. São as próprias leis dele que regem tudo isso. Então, quando nós, de repente, por ações, nós somos sintonizados com o planeta inferior, e aí eu falo nós, gente, porque aqui a gente não está falando quem é bom, quem é mal. Quando eu falo nós, é nós que estamos no planeta Terra, né? Então, se nós estamos sintonizados numa vibração ruim, porque é o que o texto inicial fala muito que nós espíritas temos que nos preocupar com as vibrações que nós emitimos através daquilo que pensamos e fazemos. Mas tem a questão do fazemos, e quando nós fazemos, eu estou colocando em prática aquilo que eu penso.
Então, é muito importante nós lembrarmos que eu vou ser atraído para aquele planeta que eu me sintonize com ele. E para isso eu tenho que fazer a minha parte. Então, o Agostinho fala aqui para nós: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, quando Agostinho falou isso para a gente, é para nós nos desvincularmos desse peso da matéria e passarmos a enxergar muito mais a Deus, através da sua criação. Quantos de nós passamos dias e noites sem observar a natureza, sem ter aquele olhar, aquela sensibilidade de ver que de um dia para o outro uma flor aparece linda e maravilhosa no nosso jardim, ou uma árvore quando a gente está no caminho do trabalho, a contemplar a natureza, que se faz presente às vezes ao meio de muita matéria. Às vezes aquela florzinha que nasce ali no meio do cimento na calçada. Nós temos esse olhar atento, porque é nesse momento de contemplação da criação divina que nós nos sintonizamos com Deus. E na questão 707 do Livro dos Espíritos, a pergunta é frequente, porque são dúvidas nossas, né? Por isso que é importante a gente ir lá estudar o Livro dos Espíritos. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando acerca a abundância? A que se deve atribuir a isso? Quer dizer, muita gente tem muita coisa, mas alguns faltam. Por que acontece isso? Isso acontece devido ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, deixa eu beber um pouquinho de água. Santa água. Então, Deus provê tudo para nós, mas também aqui fala da questão do trabalho, da lei do trabalho também entra nessas questões, que não é nós esperarmos que tudo venha até nós. Nós temos que procurar. E muitas vezes as fases de nossa vida são fases muito difíceis, né? Vamos pensar nos milhares, milhões de pessoas que estão sem um trabalho nesse exato momento, depois que nós entramos na pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, e isso traz uma situação muito delicada. Mas aqui eles falam que é para continuar persistindo, para nós não desistirmos e nós buscarmos, porque Deus, quando criou esse planeta e colocou nós nesse planeta, que nós fomos atraídos a esse planeta, é porque Ele tinha aquilo que cada um de nós necessita. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, porque eu imagino que muita gente está aqui agora falando para mim, mas Silvia, se a gente não for ligado às coisas materiais, as pessoas não vão ter emprego, não vão ter as coisas. Mas a gente vai chegar até o final do estudo na questão do equilíbrio, né? A palavra, eu acho que mais acertada seria a questão do equilíbrio. Então, se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convirem que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Resta muito para nós fazermos. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém, é muito importante essa parte,
quando nós tivermos concluído essa obra do planeta em regeneração, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. Vamos usar aí a palavra responsabilidade, porque também, se eu ficar deitada na cama, não for trabalhar, não for fazer algo para provir alguma coisa, também não vai vir. Então, aí já é mais por minha responsabilidade, mas não vai ser por responsabilidade da sociedade como um todo. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar no sol, ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não dos outros. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque quando eu pego uma porção que não me pertence, é como se eu estivesse roubando o sol do meu próximo. Então, é essa questão de como nós utilizamos os recursos da natureza. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Quer dizer, nós não podemos culpar a Deus pelo que acontece na natureza, né? Ou falar, são fenômenos da natureza. É claro que a lei da destruição está bem explicada lá no livro dos Espíritos, mas nós temos que entender que muito do que acontece é devido, vamos dizer, a maior parte do que acontece é devido à forma que nós utilizamos o nosso planeta, a forma que nós lidamos com ele nas coisas mais simples do dia a dia. Eu coloquei essas duas fotos maravilhosas do Rio de Janeiro e do Morro de São Paulo, na Bahia, né? E a gente vê que há a ação do homem na natureza, né? Mas que essa ação, ela tem que ser muito bem e efetivamente pensada e realizada, né? Para que você, de repente, não destrua recursos ou destrua lugares, né, como a natureza. Então, nós observamos aqui que foi feita uma estrada que era necessário para as pessoas passarem. Não vamos nem discutir aqui dos problemas que houveram nessa estrada, mas nós também estamos vendo que existem casas num lugar que, claro, qualquer um de nós gostaríamos de ter essa vista maravilhosa, mas nós também sabemos que ter uma casa num lugar onde é uma floresta, não é saudável à natureza. Mas, para privilégio de poucos, muitos passam por situações desagradáveis. E a natureza vai contra isso. Então, quanto menos a natureza é mexida de forma irresponsável, mais nós ganhamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu resolvo pavimentar todo o meu quintal, meu jardim, aí eu falo assim, mas meu jardim é pequenininho, não vai fazer diferença. Aí meu vizinho pensa a mesma coisa, o meu outro vizinho pensa a mesma coisa, o outro pensa a mesma coisa, e por fim nós tiramos a área verde toda ao entorno das nossas casas. E com isso a qualidade do ar na nossa vizinhança fica pior. Então, são pequenas coisas. Ao contrário, quando eu planto uma árvore, eu estou fazendo o quê? Se eu tenho condições de plantar uma árvore, se eu tenho dinheiro para comprar uma árvore e plantar, eu estou fazendo o quê? Que a natureza esteja cada vez mais plena no nosso meio ambiente. E é o poder do um, que nós vamos falar também. E aí eu trouxe a figura do joio e do trigo. E é muito linda essa frase de Emmanuel que diz: o amor de Deus evolve a criação infinita. Ele criou tudo. E quando fala que ele evolve, é como se Deus estivesse abraçando toda a sua criação. Ele abraçando tudo. Então imagina vamos usar na nossa linguagem normal, essa energia que tem na criação divina. Eu não estou falando da energia das coisas que são criadas pelos homens, que são necessárias, muito necessárias para o nosso dia a dia. Mas quando nós realmente queremos nos conectar com Deus, é através da natureza. E aí eu trouxe o exemplo do joio. Como que é o joio?
E eu vou comparar, vamos tentar imaginarmos-nos como joio e como trigo, né? O joio é muito rígido, ele não busca ideias novas, né? Ele não busca informação para ajudá-lo. E ele nunca se curva. Isso quer dizer que ele não muda de ideia. Por que acontece? Nós, de repente, pela forma que nós fomos criados, não tivemos grande acesso, né? Hoje em dia, graças a Deus, muitas e muitas pessoas têm acesso aos veículos que podem trazer essas informações. A gente não precisa sair das nossas casas, de repente, para ir numa biblioteca. No nosso próprio celular, nós vamos lá e damos um Google e temos várias informações. Então, basta nós abrirmos a nossa mente para buscar isso. Então, o joio é muito rígido e não se curva nunca. O joio é apegado à terra, mais difícil de ser colhido. Então, quando a gente fala apegado à terra, apegado à matéria. A matéria, e vamos sempre pensar assim, quando eu falar aqui a matéria, vamos pensar no supérfluo. O joio prejudica o trigo e é tóxico para consumo. Quer dizer, nós nos intoxicamos com tudo isso que nós escolhemos, né? Quando eu fico muito ligada às coisas da matéria e não me ligo às coisas de Deus, eu vou me intoxicando disso tudo. Mas como é o trigo, né? Um bom exemplo para nós. O trigo é maleável e se curva com facilidade. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. Isso quer dizer que se hoje a gente ainda tem muita coisa que a gente não sabe, não faz mal. A gente está amadurecendo, né? A gente está juntos, nós estamos juntos nessa, buscando as informações. Então, nós vamos pensar no que nós fizemos até há 5 minutos atrás. Vamos pensar, se fizemos coisas ótimas, coisas boas, excelente. Mas se, de repente, eu não soube lidar com a natureza, isso é passado. Vamos pensar no daqui para frente. O trigo alimenta e dá a vida. Então, que nós sejamos como trigo, que nós alimentemos, que nós demos a vida. E aí eu coloquei essa outra figura que para mim representa justamente a gente se jogar, né? Se jogar nessa criação divina, mas se jogar de uma forma muito responsável. E Emmanuel nos diz, vamos explicar um pouquinho, né, a diferença, porque aí a gente fica em dúvida, o que é consumo, o que é consumismo, o que é necessário, o que é supérfluo, vamos conversar um pouquinho. E aí vocês vão falar assim, mas Silvia, eu estou vendo aqui atrás de você, está cheio de quinquilharia atrás de você. Como é que você está aqui falando para a gente se eu estou vendo aí que tem um monte de coisa supérflua na sua casa? Aí nós vamos entender aquilo que as nossas fraquezas, aquilo que nós conseguimos lidar, né? Poderia viver sem nada disso? Poderia, sim. Mas desde que eu adquiro uma coisa, então se eu adquirir esse copo, é o uso que eu faço dele que torna o necessário ou não. Eu posso ter esse copo, embora o copo seja muito mais fácil de quebrar, e acontece às vezes quando a gente está lavando. Mas, por exemplo, essa garrafa, eu comprei, eu estou consumindo, ela pode durar 10 anos. E aí, realmente, ela tem uma necessidade. Então, realmente qual a utilização que eu dou àquilo que eu tenho. Então, vamos entender um pouquinho mais. Desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino. Então, quando a gente se acha o máximo, porque a gente tem um monte de coisa, a gente tem que lembrar que isso é emprestado, né? De acordo, então, desapega-te dos bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. É Emmanuel que nos diz isso. Por que ele nos diz isso? Porque mesmo que agora eu pense assim, eu não quero nem saber, eu vou renovar meu guarda-roupa inteirinho, acabou a pandemia para mim, acabou, eu não quero nem saber se vem a nova variante, porque eu fiquei 2 anos trancada em casa e eu quero comprar tudo. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu posso.
Se eu tiver dinheiro para isso, eu posso. Mas existe essa consciência que um dia nós vamos ter que responder pelas nossas ações. Então, não é eu fazer para mostrar para os outros que eu estou fazendo ou deixando de fazer. É porque em algum momento isso será cobrado de nós. Quando fala assim, olha, você tinha um planeta que tinha um mar maravilhoso, que tinha uma vegetação maravilhosa, que tinha um céu maravilhoso, e olha o que você fez. Mas também tem a contrapartida. Se nós fizemos e ajudamos a esse planeta, a gente também colhe tudo isso de bom. E o que é o consumismo? O consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. É claro que isso daqui é uma fala não específica sobre o consumismo, mas é mais ou menos isso. Por quê? Vamos pensar nós, durante a pandemia, quando nós ficamos totalmente trancados dentro de casa. A gente, a não ser aqueles artistas que ficavam o tempo todo fazendo lives, ou pessoas que ficam, tipo, um Big Brother, né? Qual a necessidade que nós tínhamos de comprar uma roupa nova? Qual a necessidade que nós tínhamos de comprar um sapato novo, um sapato de salto novo? Então, nós deixamos de comprar. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando nós compramos pela necessidade de mostrar para as pessoas, e não realmente porque nós necessitamos. Porque, muitas vezes, nós já temos muito, né? Eu digo até que nesse ponto, muitos homens são mais, eles usam até, eu falo que até eles são difíceis até de doar, né? Por quê? Porque eles usam aquela camisa até furar, né? Então, às vezes, até para doar, a gente tem que ir lá e dar uma costuradinha na camisa do marido para poder doar. Mas nós mulheres, em geral, já gostamos mais de fazer trocas, né? De ter uma coisa nova, uma coisa da moda e tudo mais. Mas a questão é, nós podemos? Sim, nós podemos. Nós temos o direito? Isso cabe a nós. É a nossa consciência que vai nos dizer ou não qual a necessidade disso. Até porque, se as pessoas falam, eu tenho dinheiro, eu posso fazer. Mas tem muita gente passando necessidade. Então, que nós também possamos fazer com o nosso dinheiro coisas boas para as outras pessoas. Que o nosso poder seja o poder da ajuda. Se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver dinheiro suficiente para estar comprando muitas coisas supérfluas, que eu converta esse dinheiro em alimento para aqueles que estão passando a miserabilidade neste momento. É muito complicado a gente pensar no Natal luxuoso nesse ano, sabendo de milhares e milhares de pessoas passando fome. E muitas pessoas, de repente, dentro das nossas famílias. Aí vem a autorreflexão. Seja um consumidor consciente. É a melhor garantia em sua vida e para o meio ambiente. Então, ninguém aqui está falando para não consumir. E aí a gente pode falar, mas o que eu consumo gera empregos e gera tudo mais. Vamos criar, né? Porque a gente está vendo que está havendo uma mudança, por exemplo, nos recursos que são utilizados da natureza, por exemplo, os tipos de energia que serão energias do futuro. E a gente percebe que esse tipo de energia, ela vai, de repente, não danificar tanto o planeta. Isso se faz necessário para um planeta de regeneração. Não tem como você estar ali danificando o seu planeta e entrar num planeta de regeneração. Então, quando a gente fala isso, mas isso é importante porque gera empregos, então que nós geremos bons empregos, mas ajudando a natureza. E isso requer estudo, requer que nós realmente façamos pesquisas daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E Chico Xavier nos diz, no estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Então, aqui eu estou falando em primeiro lugar para mim, né? Por quê? Porque não adianta eu falar aqui do meu vizinho e, de repente, eu não fazer isso no meu dia a dia. Então, não vamos ficar pensando no que fulano tem 100 pares de sapatos. Não, vamos pensar no que eu estou fazendo, no que eu posso melhorar. E se realmente eu tenho ali Vamos pensar nos nossos vícios, que são muito difíceis para a gente, porque os nossos vícios também são uma forma de exagero em relação à natureza, né?
Se eu tenho muita dificuldade nisso, eu vou trabalhando isso aos poucos, mas daí eu vou trabalhando outras coisas também, né? Para que aos poucos a gente vai conseguindo se modificar. E aí somos todos nós, cada um numa área. É muito linda essa figura, né, que mostra justamente que não existe a nossa vida individual. Como estava descrito lá no texto de André Trigueiro no início, tudo está conectado. Todos os planetas estão conectados. E nós percebemos muito isso agora mais do que nunca. Quando a gente vê que um vírus lá do outro lado, atualmente, uma variante nova na África, daqui a pouco já está aqui, já está, inclusive, já está nos outros países. É tudo muito rápido. E, de repente, pelo egoísmo do homem, de nós não querermos ajudar os países mais desenvolvidos, e eu falo nós, porque a sociedade ela tem uma responsabilidade nisso tudo, não dá para a gente dizer os nossos governantes, os nossos... Não, nós temos o poder da escolha do voto, nós temos o poder de juntos manifestarmos as nossas vontades em relação ao nosso planeta, e nós temos que nos importar para isso. Então, se eu não estou me importando com o que está acontecendo com a população da África, eu vou ficar no meu mundo cômodo. Eu já tomei a minha 3ª dose, eu estou bem. Tá, mas é uma forma, infelizmente, é uma forma muito egoísta ainda nossa. Então, nós temos que vibrar. Mas eu não tenho esse poder nas mãos. Nós temos, sim, se nós nos juntarmos. E também nós temos o poder das vibrações, das irradiações diárias, né? Nós nos reunimos praticamente todos os dias no Sunrise. Para quê? Para nós vibrarmos, para nós irradiarmos pelos nossos governantes, irradiarmos por nós, por todos aqueles que necessitam, devido às dores, irradiar para que mude essa ambiência, que nós falamos também no início, do nosso planeta e do nosso universo, né? Que nós alimentemos as colônias espirituais evoluídas e não aquelas colônias espirituais que estão numa vibração muito baixa. Porque os nossos pensamentos, as nossas ações que geram essa vibração, elas alimentam ou planos superiores ou planos inferiores. Nós somos responsáveis por isso. E aí nós vamos pensar na prática, né? E aí eu fui buscar até algumas frases, né, do Espírito Agar, que diz: se você está doente e desalentado, peça a bênção do Senhor para o copo de água fria que lhe atenua a sede, porque da fonte divina fluem substâncias de paz e restauração para quantos pedem socorro ao sublime poder. Olha aqui quanta sabedoria. Será que quando a gente pega aqui o copo de água e bebe para matar a sede ou para lubrificar a nossa garganta, para refrescar o nosso corpo como um todo, para alimentar o nosso organismo, será que nós pensamos que é uma criação divina e tudo que ela está na nossa, no nosso corpo, né? Nós somos mais de 70% de água, então ela está na natureza, não existem animais sem água, não existem plantas sem água, não existiria vida na Terra sem água. Então, que nós pensemos, mas que nós pensemos nela na hora que nós fomos, de repente, desperdiçá-la. Na hora do banho, quando a gente abre e não lembra que tem pessoas, às vezes, do outro lado do mundo, aqui mesmo, que não tem água para tomar banho. E que nós precisamos, que isso não é um recurso infinito, que nós temos que ter responsabilidade na hora de bebê-la, na hora de cuidar dessa água para que ela esteja limpa, e na hora de utilizá-la para um banho, para a lavagem de um carro, para o uso dentro da minha residência, ou aonde quer que seja, no meu trabalho e tudo mais. O Sol, por amor, sustenta os mundos de nossa família planetária, sem esquecer-se de oscular a pétala da rosa perdida no vale anônimo e desamparado, pelo espírito Nina Arueira. Então perceba que o Sol, ele vai naquela florzinha que de repente está lá escondidinha,
embaixo de um potinho e ele vai lá e ele fornece o que ela necessita. Então, a criação divina é de uma inteligência, que realmente é o que nós falamos, de uma inteligência suprema. A árvore útil permanece à margem do caminho, atendendo generosamente aos que passam. E cada atitude é uma causa. Que a gente tenha isso em mente, que cada atitude, responsável ou irresponsável que nós tenhamos, ela é uma causa. Ela está dizendo aquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Por isso que falam, não basta o que você fala, e sim o que você faz. São as nossas atitudes que demonstram realmente o que nós somos. E o exemplo da árvore é que ela não escolhe a quem ela vai dar sombra, a quem ela vai dar fruto. Deus colocou o universo todo para todos nós. Não existe ninguém melhor, ninguém pior. É para todos nós. E aí nós temos o exemplo, né? Que quanto maior a vegetação, mais limpa é a água. Olhem bem essa figura que é justamente para demonstrar o que acontece na parte que tem vegetação. A água sai limpinha. O que acontece na rua que tem árvores e na rua que não tem árvores? Na rua que tem árvores, a temperatura fica muito mais agradável. Então, cada vez que é retirada uma árvore, nós temos que pensar que isso vai ter consequências. E nesse momento nós temos que lembrar de juntos nós lutarmos pelas nossas florestas. É muito importante nós termos essa consciência. Necessitamos disso. Que aí nós vamos pensar nos 5 R's, que é a questão da sustentabilidade. É muito rápido, a nossa palestra é muito rápida, então a gente traz aqui, a ideia aqui é trazer a reflexão para todos nós, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas podem passar e pensar assim, eu tenho uma piscina enorme lá nos fundos da minha casa, então quer dizer que eu não tenho direito? Pode ser que você tenha muito direito. Pode ser que as suas melhores lembranças sejam dos seus filhos realmente brincando e trazendo os amigos e aquele ser um ponto de encontro dos familiares, dos seus amigos, e você fazer um uso muito bom daquilo. E isso, você tornou aquilo necessário para quê? Para realmente as pessoas... para um número de pessoas. Agora, se eu tenho ela só para ficar bonita, iluminada na noite, aí vai da gente estar pensando, né? É a questão da utilidade que nós damos àquilo, né? Não é porque, de repente, todos os meus vizinhos têm piscina que eu preciso de ter uma piscina. Se eu tenho um clubinho no condomínio, se eu tenho uma academia que tem uma piscina, qual é a necessidade, né? Só para dizer que eu tenho? Então, depende muito, percebam isso. É a utilidade que nós damos àquilo. Por exemplo, eu preciso de uma mesa de 16 lugares? Pode ser que sim. Por quê? Porque é nessa mesa que vai estar reunida a minha família nas melhores ocasiões. Aquele espaço vai ser um espaço de amor, um espaço de confraternização. Eu preciso de uma casa com milhares de quartos? De repente, sim, né? Eu brinco até com uma vizinha aqui minha, que a casa dela vive lotada de crianças. Eu falo para ela, assim, os vizinhos te amam, né? Porque as crianças todas ficam na sua casa. Ela tem uma casa grande. Então, eu vejo que é um espaço extremamente bem aproveitado, né? Agora, simplesmente ter por ter é uma questão que a gente tem que pensar na questão da utilidade. E muitas vezes a gente aprende até com os jovens, que hoje já tem até os movimentos minimalistas, as pessoas que escolhem morar em locais pequenos porque realmente, de repente, numa cidade grande, conseguem ter somente aquele espacinho pequeno, mas que fazem daquele espacinho pequeno um verdadeiro lar. Então, acima da matéria, existe o que eu estou fazendo com aquela matéria. E aí, na questão da sustentabilidade, nós pensamos nesses 5 R's, que o primeiro seria repensar, que seria refletir sobre os processos
socioambientais de produção, quer dizer, a matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. Isso requer tempo, mas se faz necessário nos dias de hoje, porque quando você imagina que aquela calça que você comprou, linda, da moda, último modelo que saiu, é feito por uma criança que trabalha em situação de escravidão, será que se você realmente conseguisse estar ali e ver aquele momento, você compraria essa calça? Mas será que é muito mais fácil, né? De repente, eu nem sei de onde vem, não quero nem saber. Quando eu compro, eu não penso nisso. Um dia nós responderemos por essa consciência, né? Tudo que nós... Mas, de repente, eu vou comprar uma coisa que eu necessito. Ok, mas até o que eu necessito, eu tenho que saber de onde vem. Por quê? Porque isso se chama responsabilidade social. Reduzir, diminuir a geração do lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir as quantidades de embalagens. Uma das coisas que aumentou muito durante a pandemia foi a questão das embalagens. Então, se de repente eu preciso comprar alguma coisa, primeira coisa que eu posso pensar, antigamente nós fazíamos muito aquela questão da listinha mensal de compras, né? E a gente ia no mercado com aquela listinha e comprava tudo, até porque tinha inflação. A gente fazia por interesse, porque tinha uma inflação muito alta, né? Principalmente no Brasil, e a gente comprava logo porque a gente sabia que ia aumentar, e daí não ia dar para comprar no final do mês. Mas, hoje, muitas vezes, a gente quer um shampoo, a gente entra online, Amazon, vem aquela caixa, um único item. Nós temos responsabilidade sobre isso? Temos responsabilidade sobre isso. Aí a gente pode falar assim, mas eu coloco tudo isso no lixo reciclável. Ótimo, principalmente se o lixo estiver limpo, porque quando eu coloco no lixo reciclável um lixo sujo, esse lixo não vai poder ser reciclado. E a outra informação, que assim vou falar muito por cima, é que a maioria do lixo, uma boa parte do lixo, não é reciclado. Por quê? Porque esse lixo ele é compactado e mandado para outros países, que são verdadeiros depósitos de lixo. Muito lixo vai parar no mar, vai parar nas nossas florestas. Então, nós temos que pensar que não existe mágica, que o lixo não desaparece. Então, eu trouxe aqui essa garrafinha. Então, um dia eu precisei de uma garrafinha e usei essa garrafinha. Se eu usar uma garrafinha dessa por dia, são 365 garrafinhas em média por ano. Se eu usar uma, pode ser que eu use muito mais do que uma. O quanto tempo leva? 450 anos para uma garrafinha, de repente, não sei esse tipo de material, mas vamos pensar em média 450 anos para essa garrafinha ou para essas 360, e aí a gente vai colocando cada ano. E com isso, eu sou responsável por essas garrafinhas. Então, se de repente eu fui na casa de alguém, ganhei uma garrafinha, eu posso chegar em casa, eu vou lavar minha garrafinha, porque em algum momento talvez eu precise utilizar essa garrafinha quando eu sair. E eu estou reutilizando essa garrafinha. A mesma coisa eu posso fazer com aquele copo que me dão no restaurante, né? Eu posso reutilizá-lo ele no meu dia a dia. Mas eu também tenho a opção de ter a minha própria garrafa. Olha quantas garrafas, olha como um movimento muito simples pode gerar uma grande ação no planeta, que é eu ter a minha própria garrafa de água, que vai manter a minha garrafa, a minha água geladinha, o meu suco geladinho, ou quentinho o meu café, e simplesmente eu economizei por ano mais de 300 garrafas plásticas. Então é só a gente perceber, se eu conseguir deixar de consumir sapatos, que eu deixe de consumir garrafas de água, né? Porque eu vou estar ajudando muito o planeta com isso. E outra coisa também que nós temos uma facilidade, é que eu estou falando de coisas que são coisas muito fáceis, né? É aquela sacolinha do mercado, né? Então, quando eu vou, no próprio mercado vende, é baratinho, né? E pego essa sacola, que dura pra caramba, eu já uso ela há muito tempo. E não pego aquela sacolinha plástica, eu estou ajudando muito a natureza, porque aquela sacolinha plástica, ela não é reciclada.
muitas das vezes. Por isso que tem um local certo para colocar lá na entrada do mercado quando você vai devolver. Mas se eu vou lá e pego 10, 20, 30 sacolinhas, cada vez que eu vou ao mercado, eu poderia não estar usando nenhuma. Algumas pessoas falam, mas eu tenho a desculpa de que eu uso essa sacolinha para jogar o lixo. Nós sabemos que, como responsabilidade sustentável, existem sacolinhas especiais para lixo, né? E é a forma que nós utilizamos esse lixo. Então, separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Por exemplo, uma caixa de pizza, a parte que está a pizza, ela não é reciclável, porque ela tem gordura. Então, a gente tem que tirar a tampa, colocar a tampa no reciclável e a outra parte no lixo orgânico. Isso tudo requer o quê? Requer de nós uma atitude. Toda atitude é uma causa, como diz André Luiz. Então, que nós tenhamos essa atitude de... São poucas coisas no dia a dia, mas que fazem uma diferença enorme. Porque imagina só, se todos nós fizéssemos, ajudaria muito o nosso planeta. Reutilizar, dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e deitamos fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. Quantas e quantas pessoas necessitam de coisas que são jogadas ao lixo, né? Às vezes, é realmente você ir lá e costurar uma coisa, você arrumar. Muitas e muitas pessoas não têm o básico. Recusar, evitar, aí é muito importante, evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. Aí você vai falar, mas Silvia, eu quero a minha árvore de Natal. Eu também, eu tenho a minha. Mas eu tenho ela por anos, né? A questão não é, de repente, você querer ter alguma coisa, é o quanto tempo você vai utilizar aquilo. Agora, eu preciso trocar sempre? Não, eu não preciso. Então, é o cuidado que eu tenho com as minhas coisas, porque, às vezes, também, por algumas pessoas terem facilidade financeira, elas não cuidam e aquilo vai gerando uma carga ecológica. Tem um exemplo, que aí não vai dar tempo de eu falar para vocês, que é a Força do 1. Muitos jovens que já são espíritos que estão chegando com um entendimento muito melhor do que o nosso, já estão trazendo propostas muito importantes para o nosso planeta. E que nós estimulemos os nossos jovens nisso. E a nós mesmos. Os animais, a gente não precisa nem falar da questão animal, né? Só para dar um exemplo aqui, não vamos falar de veganos, vegetarianos e tudo mais. O que nós vamos pensar é o seguinte: você quer comer um pedaço de carne? Sim. Você precisa de quanto para o seu organismo para o dia? Isso é o necessário. Quando a gente vai e come 3 bifes, com certeza não era o necessário. Então, a questão, às vezes, não é em ser isso ou aquilo, né? Ser vegano, não ser vegetariano, não ser. A questão é quanto eu estou utilizando daquilo. Está dentro do necessário? E se você, claro, puder não consumir animais, melhor ainda, se a pessoa já conseguiu chegar nesse nível. Mas também, às vezes, a questão financeira também pesa. Embora hoje carne é um artigo de luxo na maioria dos países. Mas vamos pensar na quantidade que necessitamos. Isso já faz uma diferença enorme. E o trato com os animais em geral é indiscutível. Eles são, como nós, necessitam de carinhos, de cuidado e de atenção. E aí, para finalizar, nós temos depois, para quem quiser ler até o final, nós temos aqui a questão de um teste que é feito sobre a pegada ecológica. A pegada ecológica é quando, quantos mundos nós vamos ter usado, quantas terras, quantos planetas terras nós vamos ter utilizado quando nós desencarnarmos. Então, eu aconselho as pessoas a entrarem nesse site da WWF e fazerem o teste para ter uma noção do que seria essa pegada ecológica. É muito interessante. Então, para nós finalizarmos, lá no capítulo 3, no item 18, na progressão dos mundos. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam.
Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que se concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, o que eu desejo para mim e o que eu desejo para cada um de nós é que nós possamos ser merecedores e estarmos nesse planeta de regeneração, esse planeta maravilhoso que Deus nos deu. Que seja assim, pela graça de Deus. Então é isso, amigos. Agradecemos a Silvia por todo o material que ela trouxe para compartilhar, apresentar para todos nós. Um conteúdo muito, muito forte, muito profundo, muito educativo. E como ela mesma falou, a nossa responsabilidade individual e coletiva, com ações relativamente pequenas, para colaborarmos de forma efetiva na melhoria do planeta que hoje existimos e do planeta que retornaremos a existir, se Deus assim nos permitir. Então é isso, graças a Deus, agradecemos a Silvia pelo esforço, pelo empenho e por todo o carinho que ela fez essa apresentação. Vamos passar agora para o segundo momento do nosso estudo dos domingos, que é o momento das nossas irradiações, e para tanto nós pedimos para que a Ana Castro ela vai nos conduzir agora durante a irradiação. Por favor, Ana. Bom dia, Henrique, me ouve bem? Oi, sim, sim. Então vamos lá. Queridos amigos e amigas, fechemos então nossos olhos, respiremos calma e tranquilamente, relaxemos o nosso corpo e vamos assim, antes de iniciar a nossa irradiação deste domingo, preparar então nossa mente, nosso corpo, nossa alma para essa vibração, como quem se prepara para receber e estar na presença da pessoa mais importante de nossas vidas, o nosso irmão, Mestre Jesus, e não por acaso governador desta linda criação do nosso Pai, o planeta Terra, tão falado hoje. Relaxemos nosso corpo, a mente, eliminando as tensões, as preocupações, evitando pensamentos fortuitos que nos tirem o foco, higienizando cada sombra, cada preocupação, cada forma de pensamento. Em seu lugar, vamos assim então percebendo que está se depositando uma luz, um perfume, bênçãos de luz, paz, amor, harmonia. Percebamos que a nossa alma se torna leve, o coração passa a vibrar em alegria por sabermos, estarmos todos nós em sintonia com o nosso querido Mestre. Iniciamos então a nossa oração expressando nossa gratidão pelo encontro de hoje, pela bela mensagem orientada aqui pela nossa colega Silvia, pela oportunidade de estarmos reunidos em oração.
Convidemos então a espiritualidade amiga, nossos guias protetores, os guardiões da casa, a nos acompanharem nessa irradiação de hoje. E eu vou aqui lembrar uma bela oração feita pelo benfeitor Aniceto no livro Os Mensageiros. E ele fala: Deus, Senhor de todos os mundos e de todos os seres, recebe o nosso agradecimento de filhos devedores do seu amor. Nos dê a sua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o seu coração a cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a sua bondade nossa alegria de viver. Pai infinito, Pai de amor infinito, nos dê a sua mão generosa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as suas criaturas, raios divinos de sua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardou nas profundezas de nossas vidas. Auxilia-nos a acender a lâmpada da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. No Senhor nos movemos para sempre. Abençoa a nossa alma, a nossa jornada, nos mostre a sagrada realização e que a glória eterna seja em seu eterno trono. Resplandeça a sua infinita luz, venha do seu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Que o sopro divino da eternidade cante em sua criação infinita. Que a sua bênção seja claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre o Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana. Graças a Deus. Bom, queridos amigos, é isso. Agradecemos mais uma vez pelo estudo, por essa oração, por essa vibração que a Ana trouxe para nós. E vamos agora aos avisos finais, nossos avisos de domingo. O que nós temos hoje de avisos, Valmar, por favor? Olá, bom dia a todos. Excelente, né? O dia de hoje é muito bom. E eu vou ser rapidinho aqui. Eu vou fazer o share do meu screen. Deixa eu só pegar aqui um minutinho só, escolher o certo. Vamos lá. Espero que vocês já estejam vendo. Quase, provavelmente. Sim. Vamos lá. Sim, sim. Então vamos lá. Então aqui são, rapidinho, 2 avisos sobre o nosso voluntariado, né? O primeiro aqui que eu vou comentar é o projeto Second Mile, que está coletando brinquedos, né, novos, desembrulhados, até quinta-feira, dia 9 de dezembro, né, essa semana, essa próxima quinta-feira, para a loja de brinquedos de Natal. Tá? E como que a gente pode fazer isso? Os brinquedos do wishlist deles podem ser entregues de segunda a quinta-feira, das 10 da manhã até as 6h30 da tarde, na porta do armazém deles. Tá? Ou, se for o caso, podemos comprar também de acordo com o wishlist do Amazon. Tá? E o item será entregue diretamente lá para eles no Second Mile. Para informações com mais detalhes, por favor visitem o nosso site, né, em Volunteer Activities, para obter a lista, para ver os brinquedos e para ter mais informações deste voluntariado. Ok, esse é um deles, esse é o primeiro. O segundo é o Houston Food Bank, que vai ser um evento no sábado, dia 18 de dezembro. O horário vai ser da 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde também. Pedimos que cheguem lá 15 minutos antes de começar. O local é na 535 Port Wall Street em Houston. Né? Tem como a gente ser registrado no caso.
podemos nos registrar através do link, né, que está também no nosso website, né, preenchendo o formulário, que deverá ser levado no dia do voluntariado também. E no nosso website. No website encontramos, né, detalhes também a mais sobre essa atividade que vamos ter. Tá? Um detalhe importante, se essa é a sua primeira vez fazendo algum voluntariado com o Houston Food Bank, teremos que chegar lá, criar um perfil, né, online primeiro, antes de fazer o registro, tá bom? Informações mais precisas, com mais detalhes, estão à disposição no nosso website, que está aqui na tela também, para que possam ter mais orientações e que possamos seguir adiante com esses 2 trabalhos de voluntariado, tá bom? Então seria isso rapidinho, Henrique. Muito obrigado, tá? E aqui estamos à disposição, tá bom? Tá bom. Obrigado a você, Valmar. Edu, Antúlio, alguma coisa adicional? Não, muito obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Então tá bom. Obrigado a todos. Bom final de domingo, boa semana. Nos vemos durante a semana nos nossos cursos ou no próximo domingo. Tchau, tchau. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, tchau, tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau.